Olá, tudo bem? Meu nome é Melissa, eu faço parte aqui da Horus Marcas e Patentes, uma agência de propriedade industrial e intelectual localizada em Sorocaba. Então, se você ainda não conhecia o nosso canal, já se inscreve aqui para você acompanhar muitas das nossas atualizações. A minha ideia aqui nesse canal é trazer para vocês um pouco desse mundo, né, da propriedade intelectual, que parece até um bicho, né? Você fala, o que é propriedade intelectual, né? Então a minha ideia é trazer para vocês aqui esse mundo, né, de uma forma simplificada, de uma forma que você consiga entender. E por isso a gente vai fazer aí uma série de vídeos explicativos. Eu vou tentar manter curtinho, né, os vídeos, até 10 minutos no máximo. E se você ainda não assistiu os outros vídeos do nosso canal, entra lá no canal mesmo que você vai ver, já temos cerca de 4, 5 vídeos falando a respeito de questão de marcas, né? Como responder a notificação, oposição de marca, tem algumas coisas muito legais, né? Se você precisar registrar a sua marca, se você tiver uma loja online, por exemplo, eu tenho um negócio online que hoje em dia acontece muito e preciso registrar minha marca, diferença entre site, domínio, nome empresarial. Então a gente está trazendo vários temas muito legais e daqui para frente a gente vai levar adiante aí esse canal e eu conto com o seu apoio. Preciso muito sim das suas sugestões, então no final deixa um comentário, me fala se você gostou, se você não gostou, se você tem dúvidas, ideias a respeito, né, do que eu poderia colocar nesse canal para clarificar mais a mente de vocês que estão assistindo mesmo. Então eu vou ficar muito agradecida e vamos lá para o tema. Hoje, o que eu resolvi fazer? Resolvi trazer um tema que hoje em dia está muito em voga, que é a questão do direito autoral. Afinal de contas, né, até o próprio YouTube fala muito disso. Direitos autorais de vídeos, caem vídeos porque tem direitos autorais. O próprio Instagram, ali na questão dos trechos de música, quantas pessoas não tiveram seus stories cortados porque filmaram, né, alguma coisa, fizeram stories com a música de fundo e os stories caíam, né? Isso aconteceu comigo várias vezes que eu não sabia. Eu vim trazer para vocês essa questão do direito autoral que hoje em dia está muito atual, né? Cada dia mais atual, como proteger os direitos de autor, mas eu vou fazer uma série a respeito. Primeiro a gente vai começar na linha do tempo, da onde vieram esses direitos autorais, de onde surgiu a ideia de proteger direitos autorais. Então a gente vai lá para a pré-história para eu explicar para vocês essa questão. E aí a gente vai vir numa linha do tempo gradativamente. Eu acredito que direitos autorais são muito amplos. Afinal, os direitos autorais, eles envolvem todas as criações, todas as obras científicas, literárias e culturais do espírito humano. Ou seja, praticamente tudo que o ser humano é capaz de criar pode ser protegido por direitos autorais. É muito amplo, gente, num vídeo não dá para falar. Então nós vamos fazer por partes, né, como Jack o Estripador. E hoje eu vou falar para vocês a respeito da história do direito autoral, de onde que veio. E começando lá na pré-história, que eu adoro estudar a pré-história, afinal eu estudei arqueologia, eu acho muito legal. E durante meus estudos de arqueologia eu me deparei com muita história, com muita arte, história da arte. Eu tenho vários livros a respeito disso e eu sempre estudei muito a respeito disso. Então posso falar para vocês com certa propriedade até. As primeiras artes encontradas no mundo até agora, porque a cada dia encontram mais e mais coisas, mas as primeiras artes encontradas datam de mais de 100 mil anos atrás, ali na região da África, né? Que foram as primeiras civilizações encontradas até hoje. E essas artes eram geralmente feitas em osso, em madeira, né? As de madeira não sobreviveram tantas assim, mas as em osso sobreviveram muitas nas próprias cavernas. Então eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos, como por exemplo, o Homem-Leão de Ulm, na Alemanha, né? Que vai aparecer aqui na nossa tela. Esse Homem-Leão é uma estatuetazinha pequenininha, né? De madeira, que é a primeira escultura, né? Não é bem uma escultura, uma estatuazinha pequenininha encontrada. É um corpo de homem e cabeça de leão. E os estudiosos acreditam que tenha sido uma obra ritual, né? Na antiguidade, todas as obras eram na realidade rituais, esculturas, tudo isso geralmente eles faziam e como
para rezar para aquilo, para adorar aquilo, né? Então eram rituais, eram obras rituais. Nós temos também as cavernas de Lascaux e Chauvet na França, né? Que, gente, tem até um documentário, não sei se ainda está no Netflix, mas há uns anos atrás eu assisti o documentário falando da caverna de Lascaux e a coisa mais linda, assim, tem os desenhos dos animais, assim, até em perspectiva nas paredes das cavernas, e é maravilhoso. Para vocês verem, essas cavernas têm essas artes, essas obras datadas de 30 mil anos atrás. Então, assim, vocês podem ver que a história da arte, ela se estende por muito, mas muito lá atrás, né? O ser humano, ele tem por natureza ser um criador, ser um artista. Por exemplo, pega uma criança, dá um giz de cera, dá uma canetinha na mão dessa criança e deixa ela sozinha em casa, para você ver a arte que ela vai fazer. Sua casa vai estar toda estilizada, né? Até nós mesmos, né? Adultos, né? Depois de grande, o que a gente fica fazendo com um papel, uma caneta na mão? A gente fica escrevinhando, rabiscando, fazendo os desenhinhos. Então, assim, o espírito humano, ele é criativo por natureza, né? O que muitas vezes acaba acabando com a nossa criatividade são os problemas do dia a dia, mas a hora que você para, a grande maioria das pessoas começa a vir ideias e tal. E o ser humano cada um tem um dom, né? Alguns é para escultura, alguns é para escrita, alguns é para música, né? Então, cada ser humano tem um dom artístico ali, no fundo, né? Alguns até mesmo cozinham super bem, né? Sem fazer aulas de culinária. Cozinhar também é uma arte, né? Então, todas essas criações, elas são passíveis de serem protegidas pelo direito autoral. Retomando a nossa aulinha de história, nessa época, como eu disse, todas as criações eram com objetivos rituais, né? A grande maioria das criações, na realidade. Exceto as pinturas em cavernas, que até agora os cientistas, os arqueólogos, eles ainda não têm um consenso a respeito do objetivo, né, das pinturas nas cavernas, mas a grande maioria dos achados eram rituais. Aí a gente vai vindo mais pra frente na história, vai vindo para as grandes civilizações. Nós tivemos os persas, nós tivemos os egípcios, nós tivemos os sumérios, grandes civilizações, a civilização da Índia antiga, da China antiga. E se nós formos ver toda a arte dessas civilizações antigas, também era voltada para a religião, as respectivas religiões daquela época. Então a gente começa a ver que nos templos existiam artes, esculturas maravilhosas, pinturas. Nas tumbas do Egito também tinha cada arte, gente, cada pintura. Eu estive lá, eu vi cada cor preservada, 3 mil anos aquelas cores ali preservadas, mas eram todas com o objetivo de cumprir um papel religioso. Então a gente tinha os artistas dessa época, né? Que era o objetivo ritual. Sempre foi, na verdade, né? Na história da humanidade. A gente veio. Chegamos ali na Grécia. A Grécia, ela foi um marco, acho que para a humanidade, gente. Porque a partir da Grécia Antiga, a Roma começou a ter muita influência da Grécia Antiga, e a Grécia Antiga tinha muita influência do Egito Antigo, então foi trazendo, né, as culturas foram se sobrepondo umas às outras, e a nossa cultura ocidental, ela é descendente direta da cultura romana, né, que se espalhou pelo mundo através da Igreja Católica Apostólica Romana. Vejam, vão pegando a ideia, gente. É uma linha do tempo que eu tô puxando aqui com vocês, tá? Desde o homem das cavernas, daí a gente chegou nas civilizações antigas, suméria, egípcia, persa, e a gente veio, chegamos nos gregos, que começaram a desenvolver ali a filosofia, né? Começaram ali a desenvolver um pensamento diferente dos pensamentos das civilizações anteriores, porém com inspirações. E aí, da Grécia, passou para Roma, essa cultura que elas eram contemporâneas, né? Os gregos antigos, os romanos ali, eles tinham um intercâmbio, o Egito, e aí foi vindo até desembocar nos dias de hoje. Bem, o direito de autor nunca existiu nessas civilizações propriamente. Por quê? Porque toda obra era voltada, como eu disse, para finalidades coletivas.
Nunca se teve a ideia de pegar a obra e dizer para o autor, olha, essa obra aqui é sua e você pode ganhar dinheiro com isso, comercializando ela. Nunca. Porque essas civilizações, elas viviam em comunidades, então era muito pensamento coletivo. Aí nós viemos desembocar em Roma, e aí depois, como eu falei, de Roma a gente desemboca ali na religião cristã, né? E a Igreja Católica, Apostólica, Romana, com toda aquela questão histórica que não cabe nesse vídeo discutir, porque ia ficar muito longo, né? Eu adoraria falar, gente. Quem sabe outro vídeo eu falo, porque eu adoro história. Mas vamos lá, vocês estão pegando a linha do tempo, né? Tô puxando. Chegamos ali, então, na Igreja Católica. E aí é que a Igreja Católica, formada há aproximadamente 2000 anos atrás, um pouco mais para cá, um pouco mais para frente no tempo, ela começou aos poucos a tolher esse sentido de criatividade, esse sentido de obras, né, filosóficas que a gente começou a ver na Grécia, né? Na Grécia tinha todo aquele sistema de filosofia, de desenvolver o pensamento livre, uma sociedade livre. E com a igreja, isso daí começou a cada vez mais ser reprimido pela cultura da Igreja Católica, até desembocar na era medieval, que por muitos é chamado de Era das Sombras, né? Era das Trevas. E nessa era medieval, nós tivemos um blackout muito grande na questão das artes, do desenvolvimento literário, né? A gente estava vindo num crescente de desenvolvimento, a humanidade como um todo, e quando a Igreja Católica, Apostólica, Romana passa a difundir os seus ensinamentos, eles também começam a reprimir essa liberdade de pensamento em nome do domínio da igreja, né? E aí a igreja se funde com o Estado e a igreja e o Estado passam a reger ali a vida da sociedade. Então, qual era a função da sociedade naquela época? Eu falo da sociedade europeia, gente, porque nessa mesma época, aqui na América do Sul, se desenvolviam outras civilizações, outra linha do tempo, é bem diferente, tá? A gente tá falando aqui da sociedade europeia. Então, ali na Europa, Inglaterra, França, aquele miolinho ali, onde se deram os primórdios, foi onde se deram os primórdios do direito autoral como nós conhecemos hoje, tá? E eu vou contar pra vocês essa historinha. E aí, gente, é que começaram, né, os jogos da questão dos direitos autorais. Por quê? Os pintores faziam pinturas para as igrejas, né? Os artistas iriam fazer muita arte, né, sacra, né, para as igrejas, os escultores. Então, assim, a gente tinha uma indústria muito grande voltada para obras da igreja. E também a questão literária. Por quê? Na igreja, dentro da igreja, eles tinham os copistas, né? A figura do copista, que eram aquelas pessoas aqueles padres, né, que copiavam os volumes dos livros, das bíblias, principalmente a grande maioria dos livros eram bíblias, copiavam à mão. Para vocês terem uma ideia, cada copista conseguia copiar 2,5 folhas por dia. Pensem vocês quanto tempo demorava para conseguir escrever, para conseguir copiar um livro que fosse, né? Então, nós passamos ali, naquela época, né, o volume aproximado de volumes de livros girava ali entre 30 mil livros no total na Europa, né? O que a gente pode ver que é muito pouco. E naquela época, a sociedade já tinha ali cerca de 100 milhões de habitantes. Então, era muito pouco mesmo, tá? Só que aí é que, como eu disse, começam os jogos. Que o jogo comece. Então, e por volta de 1500, mais ou menos, começou ali a Era do Renascimento. O que muda dessa era em diante, né? Antigamente, a economia ela era toda de subsistência. Então, as pessoas, as sociedades, elas trabalhavam única e exclusivamente para sobreviver.
Não existia ali dinheiro, moeda, né? Era muito escasso. A grande maioria das pessoas, elas produziam o suficiente para sobreviver e para trocar um pouco o excedente ali, que chamava escambo. E não existia a ideia de você ter outras atividades, né? De lazer. Isso era reservado para a realeza, né? A população em geral ali, ela era muito limitada nas suas capacidades. E a terra, né? As terras tinham muito valor. O intelecto humano, ele não tinha valor. As terras tinham muito valor. Então, a riqueza era medida em quanto de terras certa pessoa tem. E isso veio acontecendo, gente, desde ali do começo da agricultura. Durante muitos milênios, 6.000 anos atrás aproximadamente, a agricultura começou. Então lembra da linha do tempo que eu falei? Então, veio vindo essa linha do tempo durante muitos anos, né? O trabalho braçal é o que dava o sustento, era o que realmente importava. A grande maioria das pessoas não tinha tempo para pensar em outra coisa a não ser na própria sobrevivência. E aí, na época do Renascimento, começam as ideias. Por que é Renascimento? Porque lembra que eu falei para vocês que ali, da época que o ser humano estava desenvolvendo um pensamento livre ali na Grécia, aí começa a decair, né? Até chegar ali com a formação da Igreja Católica Apostólica Romana, e aí começa a Idade das Trevas, né? É mais ou menos isso, gente. Não dá para eu falar a história exatamente aqui para vocês, estou fazendo um resumão, tá? E é isso que acontece. Na época do Renascimento, o que começa a acontecer? Começa a renascer no ser humano aquela ideia, né, de liberdade que ele tinha. E com isso, qual é a figura mais assim emblemática dessa época? É a prensa de Gutenberg. Foi aí que começou a revolução que veio a culminar no direito autoral que nós temos hoje. Porque pensem vocês, antigamente as obras elas eram todas feitas à mão. Com a prensa de Gutenberg nasceram duas figuras que antigamente não existiam: o dono da prensa, né? E o livreiro, o impressor e o livreiro. E com isso, pela primeira vez na história, aconteceu o advento do lucro a partir da criação de obras intelectuais. Que isso daí não existia antigamente. Só que naquela época não existia, como não existia nem sequer a noção de ganhar dinheiro com obras do intelecto, porque lembra que eu falei para vocês que até então ganhava-se dinheiro da agricultura, da compra e venda dos itens ali que as pessoas mesmo fabricavam. E é a primeira vez na história que obras intelectuais, escritas, literárias começam a ganhar corpo e começam a dar lucro. Só que aí nós temos a questão da igreja. A igreja queria o controle. Eles temiam, sim, eles temiam que as pessoas que começassem a ter um pensamento mais livre iriam começar a espalhar ideias que pudessem colocar em risco o domínio da igreja. Então, a própria igreja, e lembra, a igreja e o Estado eram uma coisa só, né? Eles começam, então, a tentar, de todas as maneiras, a censurar, né? Então, as primeiras leis ali de direito, primeiros decretos de direitos autorais foram criados com a intenção realmente de censurar, né? Essa questão de tentar reprimir a disseminação de ideias que pudessem ameaçar o domínio, né, da igreja. E foi aí que em 1535, na França, o governante atual daquela época mandou simplesmente destruir todas as prensas, prender e matar todo mundo que fosse pego com elas. Então, assim, começou ali uma repressão, um combate à imprensa, olha só, naquela época. Só que, obviamente, isso não deu muito certo, porque em outros países já estava acontecendo esse processo, então muita gente viajava, comprava fora, trazia, enfim, e não deu muito certo essa questão da repressão. Já isso daí foi na França. Bom, gente, na Inglaterra a história foi outra. Ao invés de reprimirem, né, a imprensa, a prensa livre, eles começaram a tentar regulamentar. Eles deram licença de imprensa, né, licença para imprimir os livros, para um órgão, né, o órgão dos livreiros, dos impressores,
desde que eles queimassem, destruíssem todas as obras que iam contra as ideias da igreja na hora que elas entrassem no estabelecimento deles. Então, assim, eles pegavam essas obras, quem iria lá tentar, né, dava para eles para imprimir, e eles pegavam essas obras e destruíam a mando da igreja, né? E aí eles regulavam ali o mercado, eles tinham a licença para continuar imprimindo e vendendo os seus livros, desde que não fossem livros contrários às ideias da igreja, tá? E aí continuaram esse processo, né, muito melhor do que na França, de proibir totalmente. Na Inglaterra ali foi esse processo diferente. Enfim, gente, a história ela é bem comprida. Para encurtar um pouco a história, tudo isso, todo esse rebuliço, né, veio desembocar na Convenção de Berna, na Suíça, em 1886. Nessa convenção, sim, se regulamentou pela primeira vez de uma forma mundial, ali no mundo daquela época, né? Uma convenção de vários países, se regulamentou a questão de direitos autorais, tá? Gente, eu sei que tá muito legal esse vídeo, só que ele tá ficando comprido. E a gente tem muito mais para falar a respeito de direitos autorais. Inclusive, essa convenção de Berna, ela depois recebeu vários aditamentos, ela foi super atualizada até vir desembocar no que a gente conhece hoje em dia como Lei de Direitos Autorais. É importante lembrar que o autor em si, naquela época, né, que a prensa nasceu, que de todo esse rebuliço que eu falei para vocês aí, o autor, ele nunca foi objeto de proteção. A lei de direito autoral naquela época, ela foi instituída para proteger quem imprimia os livros, né? Então, a ideia de proteger o autor, ela começou a nascer da indignação dos autores, porque só quem imprimia os livros tinha os direitos, né? E aí foi desembocar na Convenção de Berna, justamente para tentar regulamentar isso daí de uma forma mais justa, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar da continuação dessa história, porque realmente foi uma história hoje, hein, gente? Uma aula de história. E a gente vai trazer aqui para vocês também os aspectos da Lei de Direitos Autorais, tá? A Lei de Direitos Autorais, ela se divide em direitos de autor, né, que são justamente os autores da obra, né? E direitos conexos, que são aquelas pessoas que se envolvem ali na execução de uma obra. Por exemplo, quando você escreve uma peça teatral, um filme, alguma coisa, isso daí precisa de atores, correto? Então, direitos conexos para regulamentar a atividade também dessas pessoas que colaboram para que uma obra seja executada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de história. Falei demais, mas eu adoro falar de história, então, gente, nossa, eu viajo na maionese. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, sua pergunta. Se você já tinha ouvido falar dessa história de direito autoral, dessa maneira que eu contei aqui, escreve aqui pra mim. Olha que eu procurei, viu, gente? E nunca tinha ouvido falar. É um vídeo, né, falando da história propriamente dita dos direitos autorais. Então, se você gostou, deixa aqui seu like. Obrigada, gente. Até a próxima.